Mas esse fenômeno da religião é enrolado, né? Você pega esse negócio aqui em São Paulo, da polícia militar, a cooptação da polícia militar pelos evangélicos, né? Esse é um ponto, você vê, quando você vê a... Perdão de interromper, lembrei do outro demarcador evangélico importante, levar uma criança doente para ele abençoar, para ele orar para curar a criança. Pro Nicolas. Levaram uma criança doente com um negócio para respirar e deram no colo e ele orou pela criança. Isso que é o pior, ele orou pela criança. Que maluquice, rapaz. E tinha quantas pessoas na passeata? Então, essa é uma questão interessante, tá? Porque o que acontece? Tu tinha ali 30 pessoas que era, vamos dizer assim, o núcleo duro. Essas 30 pessoas estiveram com ele do início ao fim, tá? As outras pessoas eram participantes temporários que aderiam na entrada de cada cidade. Então o cara era daquela cidade, quando passava pela cidade dele, ele caminhava uns 3, 4 quilômetros, voltava, na outra cidade vinha mais gente. Então com isso conseguia ter 300 pessoas, 200 pessoas de forma temporária. E aqui na tela eu estou colocando para tu ver o que eu chamei de Sermão da Montanha do Nicolas. Olha, ele está lá em cima de um caixote. Lá no fundo, loucura, né? E botou o pessoal aqui atrás para tirar foto dele falando para todo mundo. Que maluquice, hein? Onde que vão parar, hein? Nossa senhora, rapaz. É, exatamente, isso é uma questão complicadíssima, uma questão assim de manipulação de uma forma, de tentativa de buscar os evangélicos. Agora, a gente tem uma questão aí importante para ser analisada. O Lula conseguiu uma aproximação com o Ministério Madureira, que é o segundo maior ministério evangélico do Brasil, foram lá apertar a mão do Lula, da Janja, junto com o Haddad, fez o Malafaia surtar, porque o Ministério Madureira apoiou o Bolsonaro da outra vez, agora apoiou o Lula, mas ao mesmo tempo afastou os pastores progressistas do Lula pela essa aproximação do Ministério Madureira com ele. Os pastores progressistas se indignaram, inclusive, por essa aproximação. Então, é um terreno muito complicado, Nassif, para lidar... A Igreja Madureira é que dava apoio para o Eduardo Cunha, não era? Sim, exatamente. Exatamente. E igreja onde o Bolsonaro fez uma grande manifestação antes de ser eleito, né? Ele foi lá, foi recebido. Aí entra num campo complicado, né? Que é esse campo da crendice aí, e que pegou, né? Agora entra um outro aspecto também, quando você pega, o Lula ele fica tentando essas aproximações. No fim, o que estimula esse pessoal todo é a falta de perspectivas, é a desesperança. Claro. E o Lula tem uma visão da política pública que é Bolsa Família e PAC. Ele não soube trazer de volta aquilo do primeiro mandato dele, aí, quando Lula, Esperança e tudo. Ele não soube ainda transformar, digamos, esse ativo político dele em esperança. Ele está muito preocupado, com razão, aí, em administrar a governabilidade, enfrentar um Congresso, o pior Congresso da história, enfrentar uma mídia que de vez em quando dá uma folga, mas está voltando com tudo, e ele não se preocupou em levantar o discurso da esperança. Foi coisa que o Juscelino fez lá atrás, com o plano de metas, 5 anos de ensino e tudo. Isso aí, essa desesperança, falta de expectativa. Você fala, melhorou o emprego, melhorou tudo, mas a falta de expectativa em relação à maior parte da juventude, tudo, acaba criando essa ideia de se abrigar na religião, né, como consolo. É complicado, viu? Aí é complicado. Realmente complica muito, porque tratar com questão de fé, tu corre o risco de tratar de forma homogênea algo que também não é homogêneo, mas que tem as suas características, suas idiosincrasias. E aí a minha preocupação, Nassif, é porque eu tenho uma proximidade muito grande com esse tema, trabalho isso há muito tempo, embora eu seja ateu, mas trabalho muito tempo essa questão. Tenho muitos amigos pastores progressistas que eu trago aqui para conversar, inclusive, e aí eu tenho uma preocupação muito grande, que é a falta do preparo mínimo para tratar dessas questões. Por exemplo, esses elementos religiosos que eu estou te falando que estavam na caminhada do Nicolas, eu vi muita gente que acompanhou toda a caminhada e não percebeu esses elementos. Tem que ter gente capacitada para perceber esse tipo de coisa e saber como é que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, dia 25 de dezembro,
teve aquele evento lá, aquele momento em que o Flávio Bolsonaro leu a carta que o Bolsonaro escreveu para dar a ele a condição de pré-candidato escolhido. Aquilo ali, primeiro, foi lido dia 25 de dezembro, não foi por acaso. Foi lido no dia do nascimento de Jesus. A partir do momento que Flávio lê aquela carta, está mandando um recado ao povo evangélico. Aí quando tu vai ver a carta que é escrita, que evidentemente não foi o Bolsonaro que escreveu aquela carta, alguém ajudou ele a escrever, mas quando tu vai ver a carta ela já começa da seguinte forma: entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Isso é João 3,16. Só que em João 3,16 está, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele se transforma em Deus e transforma o Flávio em Cristo. E entrega o Filho. E aquela carta toda é bíblica, do início ao fim. Eu identifiquei ali 3 passagens de João dentro da carta, reescritas. Então, isso é importante que tenha gente capacitada para mostrar, porque aquela carta, ela foi um recado para o povo evangélico, tá aqui, é para votar no Flávio. E daí pega a Michele falando línguas estranhas também. Exatamente. É um apito de cachorro que só o povo evangélico entende, e entende muito bem, é uma linguagem por códigos. Para quem conhece a estética, vê na hora o Nicolas tendo os pés lavados numa bacia, o Nicolas orando para uma criança doente, fazendo um mini sermão da montanha. Entende? Eles estão comunicando com quem entende essa comunicação.